Olá, muito bom dia, na graça e na paz de nosso Deus. Que Deus venha abençoar cada um de nós neste sábado, dia 2 de agosto. Estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus, que diz respeito à salvação, como amar a Deus. Antes de tudo, vamos orar a Deus, pedir a Deus a inspiração, que Ele venha abrir o entendimento, nos dar temor para obedecer a Sua palavra. Vamos orar, Deus. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos aqui agora, para que o Senhor venha fluir pelo Espírito Santo os teus pensamentos, os desejos da tua vontade, para que nós venhamos entender por tua palavra o que significa amar ao Senhor, como devemos fazer para conseguir amar a ti, ó Deus. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Amém. E graças a Deus. Pois é, amar a Deus de palavras é muito fácil, mas amar a Deus com atitudes, aí é outra coisa, é algo diferente. É sobre isso que vamos meditar nesta manhã. O título da meditação: Como conseguir amar a Deus. Vamos falar de 5 pontuações. O primeiro, observar o que Deus nos pede. Primeiro do que tudo, nós temos que saber, conhecer a Deus e saber o que Ele quer de nós, o que Ele pede para nós obedecermos, para sabermos nos relacionar a Ele e nos, como eu posso dizer de uma forma bem como nós nos corresponder ao amor dele, para que venhamos também amar a Ele. Olha só o que está escrito em Josué, livro do Velho Testamento, capítulo 22, versículo 5. Diz o seguinte: Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis o Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos. Então, aí está o primeiro passo. Observar o que a lei de Deus pede e andar nos caminhos de Deus, a fazer da vontade e da maneira dele, para guardar os seus mandamentos e o amá-lo. Então, quando a gente guarda, obedece e faz da maneira de Deus, aí um primeiro passo é a gente começar de fato e de verdade a amar a Deus. Segunda pontuação: dá ouvidos ao que Deus diz. Porque uma coisa é você ler a palavra, saber, conhecer e saber o que Deus pede. E a outra coisa é você dar ouvidos para obedecer, para agir, colocar em prática aquilo que Deus pede. A esse respeito está escrito em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 14, que diz o seguinte: se me temerdes, se temerdes ao Senhor e o ouvirdes, se derdes ouvido à sua voz e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor. Então, se a gente temer a Deus, ao que Ele pede, a gente sabendo o que é para fazer,
E se não se inclinar para a rebeldia, aí sim, a gente vai começar verdadeiramente a amar a Deus. Porque a verdade é essa, que a gente podemos até conhecer a Deus, saber o que Ele pede, mas mesmo assim ainda for rebelde ao que Deus pede. E aí, quando a pessoa conhece a Deus, sabe o que é para fazer e não obedece e coloca o seu eu não vou fazer isso, vou fazer da minha maneira e se inclina para a sua própria vontade, aí essa pessoa verdadeiramente não está amando a Deus. Porque Jesus disse em sua palavra, se me amais, então fazeis o que vos mando. Então, amar a Deus está incluído em uma apenas palavra, em obedecer. Quando você obedece, quando eu ou você obedece, é sinal que verdadeiramente amamos a Deus. Terceira pontuação, guardar, ou seja, praticar os seus mandamentos. Então, quando a gente guarda, pratica, é sinal que nós amamos a Deus. Em João capítulo 14, versículo 15, diz o seguinte: se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, como nós dizemos no início, dizer que amar Deus de palavra é fácil, mas amar na prática, praticar os mandamentos, esse é o sinal evidente que a pessoa ama a Deus. Vamos citar um exemplo bem prático aqui. Uma pessoa te aborrece, uma pessoa te faz uma injustiça, pega algo no seu nome, usa o seu cartão e não te paga. E ainda injustamente não quer pagar. Aí está o amor. A pessoa perdoa. Você sofreu uma injustiça, que a pessoa foi injusta com você. Mas aí você não deixa a amargura, o ódio, a mágoa entrar para você. Jesus disse, perdoai aquele que vos faz mal. Então quando você perdoa, verdadeiramente você ou eu estamos guardando os mandamentos e estamos de fato amando a Deus. E aquele que fez a injustiça, aí vai colher mais cedo ou mais tarde pelas suas injustiças. Pois é. Quarta pontuação. Ser sincero de coração e amar para temê-lo. É isso. A gente ser sincero de coração e amar Deus de fato de verdade para temê-lo. Então, quando você ama de coração, você não é uma pessoa que só transparece, que ama a Deus de aparência ou de fingimento. Quando você ama de coração a Deus, você o considera, você respeita a palavra dele. Se a palavra de Deus diz para eu me guardar do ódio, então eu vou perdoar aquela pessoa. É o meu Deus que está pedindo, e se eu fizer isso, eu estou o amando de fato. Então eu quero considerar esse Deus. Eu vou perdoar aquela pessoa, não vou guardar mágoa. Mesmo que eu tenha prejuízo, vou perder para com o homem, mas vou ganhar para com Deus. Isso é amar a Deus de fato e de verdade. E aqui vamos concluir com a quinta pontuação. Quando praticamos o amor ao próximo, aí sim, aqui está o X da questão da matemática. Aqui está o X, a solução, o resultado final. Uma certa vez o apóstolo Paulo disse, aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. Quando você ama o próximo, você está amando a Deus.
Ninguém ama a Deus se aborrece o próximo ou tem ódio do próximo. Quem disser que assim está amando a Deus, me perdoa a dizer uma verdade nua e crua. Não está amando a Deus. Você ama a Deus quando ama aquele que lhe faz mal. Quando você perdoa aquele que lhe faz mal. Quando você cede misericórdia para com quem te ofende. Aí sim é amar a Deus. Olha só o que está escrito. Mateus capítulo 22, versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o bem que eu quero para mim, eu tenho que querer da mesma forma para o meu próximo. Se ele está me tratando com desdém ou com malícia, maldade, aí eu tenho que olhar para ele com bons olhos. Meu Deus, essa pessoa, ela não conhece o teu amor. Ela tem algum problema, alguma amargura. Ela não sabe o que é o teu amor. Eu vou ter misericórdia dela. Isso não de palavras, mas no íntimo você exercer esse comportamento, essa atitude. Aí sim, isso é amar a Deus. Isso é amar a Deus. Ter misericórdia do seu próximo. O seguinte episódio que aconteceu, que a gente já falamos em outras meditações sobre o bom samaritano. Foi assaltado, ficou como morto no chão. Passou o sacerdote, eu estou ocupado, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer algo para Deus, não posso fazer nada por essa pessoa caída aí. Veio levita, que auxiliava o sacerdote no templo. Eu estou a serviço do Senhor, não tenho tempo. Mas o bom samaritano, aquele que pratica o amor de verdade, se compadeceu, viu aquela pessoa ferida como se fosse ele próprio e o socorreu. O amor é isso. O amor cuida, o amor perdoa, o amor se porta, se coloca no lugar da outra pessoa. E isso sim é amar a Deus de fato e de verdade. Concluímos com as seguintes palavras. Quando se ama a Deus de verdade, isso é provado em ação no amor próximo. Maravilhoso. Vamos orar a Deus agradecendo. Senhor, não é fácil. O Senhor disse que tem que haver um sacrifício. A gente tem que se doar, se sacrificar para amar aquele que nos faz mal, aquele que nos ofende. Tem misericórdia do nosso próximo como se fosse a nós mesmos. Isso, em prática, significa amar a Deus. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, ao que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ótimo sábado, Deus abençoe a todos, que Deus nos dê força, nos dê verdadeiramente, de forma que venha das nossas entranhas, sentimentos de misericórdia pelo nosso próximo, para a gente praticar a compaixão e que Deus nos dê força para que a gente verdadeiramente honre a palavra dele, tenha respeito por ele, porque se a gente assim fizermos, verdadeiramente amaremos a Deus. Ótimo sábado, Deus abençoe a todos, até a próxima.